Hoje nós vamos fugir um pouquinho da leitura de Mateus, que nós estamos fazendo, porque hoje nós celebramos domingo de Pentecostes. Se passaram já os dias após a Páscoa, em que os discípulos ficaram ali temerosos, perderam, entre aspas, ali a sua perspectiva, né, da missão, e até que o Senhor, então, ele vem e fala com os seus discípulos, comissiona mais uma vez eles, e aí esses discípulos se reúnem e o Espírito é derramado sobre eles. Nós vamos ler hoje, então, para a nossa reflexão, o texto de Atos, capítulo 2, na expectativa de que o Senhor nos ensine um pouco mais sobre essa data, sobre esse acontecimento, para que também no nosso coração haja unidade de espírito, como houve nesse povo que se reuniu e recebeu do Senhor essa missão e a capacitação do Espírito. O texto nos diz assim, em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Você pode repetir isso comigo? Num só lugar. Ok, guarde isso. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia no seu próprio idioma. Até aqui, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e como nós temos orado aqui e dito, diante dela nós queremos permanecer. Nos capacita mesmo a isso. Nos ajuda a ficar nesse lugar em que a Tua palavra nos alcança, nos transforma, nos molda e nos leva então à prática dela, nos permite ser sensatos, prudentes. Nós pedimos que hoje, nesse dia de Pentecostes, mais uma vez o Teu Espírito alcance nosso coração com entendimento, alcance nosso coração e nos faça testemunhas do Senhor. O Senhor nos disse isso, de que ao descer sobre nós o Espírito seríamos feitos testemunhas, e assim pedimos capacitação para isso, Senhor. Nos ajuda, nos orienta, em Teu nome nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um tema muito recorrente no texto bíblico que a gente não pode tratar de qualquer maneira, que é a presença relacional de Deus. Eu, inclusive, já indiquei aqui aos irmãos uma leitura de um livro chamado A Presença Relacional de Deus, que tem como objetivo, demonstrar sobre como de Gênesis até Apocalipse, livro após livro, o propósito do Senhor era sim a sua glória, mas era se relacionar com o homem. A gente vê isso logo no início, essa relação perfeita da Trindade, comunicando vida ao ser humano, e a gente vê isso ao decorrer de todo o texto, Deus se relacionando, e Deus falando através dos profetas, Deus falando através do templo, dos sacerdotes, Deus falando por meio de Cristo, Deus falando por meio do seu Espírito. Deus está falando. E Deus continua falando. É isso que nós precisamos crer. Deus continua falando, ainda que talvez as nossas circunstâncias não sejam muito favoráveis ao ouvir essa voz do Senhor. Somos diariamente desafiados a parar, respirar e mais uma vez se voltar a essa voz do bom pastor. João capítulo 10 nos diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho, e diz que as ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz. E aí, você conhece a voz do Senhor? Como ovelha do Senhor, eu quero te levar a essa reflexão, porque afinal de contas, Deus fala, Deus se relaciona conosco. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, eu quero te dizer algo, talvez a sua Bíblia esteja fechada demais. Eu não estou nem falando de uma voz profética, um momento sobrenatural que o Senhor também pode fazer,
porque nós não limitamos Deus a um jeito de fazer as coisas. Não colocamos Deus numa caixinha, mas sabemos que todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor, nós temos a possibilidade de escutá-la, né? Então, que o Senhor fale ao seu coração hoje, como tem falado ao meu nesses dias. Ele sempre desejou habitar no meio do seu povo. Deus sempre desejou estar entre o seu povo. Tudo começa lá no Éden, mas nós sabemos que houve o pecado e separação. Depois nós vemos no Antigo Testamento, Deus por meio das estruturas físicas específicas, né, também se relacionando com o povo. Primeiro Deus se relaciona através do tabernáculo, depois através do templo. E aí vem o Novo Testamento e agora nos mostra que a habitação de Deus passa a ocorrer no coração do homem. E de uma forma não mais física, mas agora espiritual. E o evento do Pentecostes, aqui em Atos capítulo 2, conforme nós lemos, marca justamente essa transição, sabe, do templo, da presença manifesta num lugar físico para um lugar espiritual, de uma maneira muito gloriosa e definitiva. Então, para nós entendermos o Atos 2, nós vamos precisar voltar um pouco. A gente vai precisar hoje passear um pouco lá no Antigo Testamento também, para que o Atos 2 faça um pouquinho mais sentido. Êxodo, capítulo 25, versículo 8, vai dizer o seguinte: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Palavras do Senhor. Versículo 9, devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com um modelo que eu lhes mostrarei. Ok? O Senhor está dizendo, olha, instrua os israelitas, construam para mim um santuário, e assim eu vou passar a viver no meio deles. Essa habitação do Senhor, então, para nós aqui, ficou muito claro que ela é física, através do santuário, tabernáculo. E ele diz assim, olha, devem fazer esse tabernáculo e as mobílias dele de acordo com o modelo que eu vou mostrar. Então, nos mínimos detalhes, as coisas foram mostradas ao homem como agradariam ao Senhor. Tudo isso por um propósito. Deus estava se revelando. Deus estava se comunicando, se mostrando para o povo. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então, assim, ele não vem e dispensa sobre Adão e Eva a plenitude de quem ele é, né? Pelo menos não pós a queda, né? Com esse rompimento, né, pelo pecado, Deus precisou progressivamente se revelando na história e demonstrando a partir disso o seu propósito, demonstrando a partir disso a sua obra redentora. Então, o tabernáculo, o templo, os profetas, todas essas coisas eram meios de Deus se revelar. E por isso ele diz, tem que fazer de acordo com aquilo que eu vou mostrar. E a ordem de Deus, ela é para uma construção no meio de um deserto. Então imagina, a gente no meio de um deserto, com especificações, né, detalhes minuciosos, e ela é num momento muito crucial dessa história redentora, porque Deus havia acabado de libertar Israel do Egito. Você se lembra? Israel permanece ali no Egito por alguns anos, Deus liberta através de Moisés, e agora Deus está estabelecendo um povo, ok? Deus está chamando um povo para si, um povo por meio de quem ele demonstraria ainda mais a sua aliança, um povo no meio do qual ele habitaria. E aqui nós temos um termo hebraico que é Mishkan, que é traduzido para nós como tabernáculo. E por que eu estou fazendo questão de trazer o termo hebraico? Porque a palavra tabernáculo no português, ela não é suficiente para traduzir, né, o sentimento que aquele povo teve ao receber essa instrução. Nós lemos no versículo 9, o Senhor diz, vocês devem fazer esse tabernáculo, esse Mishkan. Para nós, é uma palavra muito distante, tabernáculo. Nós sabemos em função de ter crescido na igreja, de ouvir os sermões, mas eu tenho certeza que se você parar alguém na rua que não teve instrução básica, bíblica, perguntar para essa pessoa tabernáculo o que isso significa, talvez, e muito provavelmente, ela não vai saber te explicar.
Talvez ela até tenha algum tipo de associação com alguma questão religiosa, mas não é uma palavra usual. Vocês usam essa palavra no dia a dia? Tabernáculo? Não. Por isso, a importância de nós irmos para o texto original, porque ele nos dá alguns detalhes que aquele povo entendeu, porque ouviram nesses termos, mas que às vezes nos passam despercebidos. Essa palavra, ela vem de uma raiz, de outra palavra, que é a palavra shakan. Ok? Então, tem mishkan e a raiz é a shakan, que significa habitar. E elas também está relacionada com a Shekinah, que vocês provavelmente já ouviram essa palavra, ainda mais aqueles que já vieram de contextos pentecostais. Né? Shekinah é uma palavra muito presente nesses contextos, que significa a presença manifesta de Deus. Então, quando Deus diz assim, façam esse tabernáculo, e tabernáculo vem da palavra shakan, que significa habitar, e vem também de Shekinah, que significa presença de Deus. Deus está dizendo para o povo o seguinte: façam esse lugar da minha presença. Façam esse lugar da minha habitação. Tanto é que nós, abrasileirando a palavra, nós falamos que o Senhor tabernaculou entre nós. Quantos já ouviram essa expressão? Alguns, ok? Justamente nesse sentido, de que o Senhor estabeleceu a sua presença, então habitou entre nós. Vejam quão rico é isso. Uma coisa é você ouvir, levanta uma tenda lá, vai se chamar tabernáculo. Outra coisa é, levantem um lugar da minha presença. Levantem, construam um lugar da minha habitação. E que privilégio é para nós ter Deus habitando entre nós. Imagina, né, aquele contexto, as tribos, o povo reunido, e entre eles o Senhor fazendo a sua morada, a sua habitação. Que privilégio foi isso para aquele povo. Grande privilégio. O povo da aliança. Deus estava reunindo um povo e Deus estava habitando, derramando a sua presença sobre ele. Êxodo 26, na continuidade do texto, vai dizer que esse tabernáculo era um local santíssimo, com medidas precisas. Êxodo 40 vai dizer que a glória do Senhor encheu aquele lugar quando ele foi finalizado. Alguns que já caminhavam conosco no ano passado, eu acho que só o Vini e a Duda já ouviram eu explicar um pouquinho disso aqui, porque no Pentecostes do ano passado, acabei citando alguns desses detalhes e fiz questão de trazer mais uma vez agora para a igreja que em maior número se reúne. Assim que o tabernáculo é construído, com as suas medidas precisas, lá em Êxodo 40 o texto diz que a glória do Senhor enche aquele lugar. Isso tem um significado muito precioso. Deus aceitou habitar ali. Deus recebeu de bom grado aquilo que foi construído pelos homens. No entanto, esse lugar da habitação de Deus, o Santíssimo Lugar, era um lugar que só podia ser acessado por quem? Pelo sacerdote. Pode falar, gente. Quero ver se vocês estão atentos, quero saber o conhecimento de vocês do texto bíblico. Vamos lá. Então, era só o sacerdote, né? E apenas o sumo sacerdote acessava mesmo o Santo dos Santos, uma vez com ano e a custo de sangue. Okay? Tanto que esse sumo sacerdote, ele precisava ter uma cordinha amarrada ali ao seu corpo, porque se em algum aspecto ele tivesse impuro e o seu sacrifício não agradasse o Senhor, ele morria ali mesmo, né? E o povo precisava puxar o corpo dele de volta. Então era uma coisa muito séria, custava muito para aquele povo, porque afinal de contas é a presença do Deus Altíssimo, é a presença do Senhor derramada ali sobre ele de maneira plena. O tabernáculo, apesar de ser, né, agora que a gente olha para esse aspecto um pouco assustador, ele é glorioso também. E ele nos ensina a respeito da santidade de Deus. Ele mostra a necessidade de uma mediação. E ele mostra também a separação entre Criador e criatura. Porque ninguém acessava o lugar do Senhor de fato. A não ser que fosse por mediação, custo de sangue. Né? E Deus tinha que aceitar o sacrifício, a oferta, o holocausto. Então, o tabernáculo nos ensina santidade de Deus, necessidade de mediação e a separação entre Criador e criatura. Só
Só que as coisas avançam. Agora nós vamos lá para 1 Reis, primeiro livro dos Reis, e os versículos 6, os capítulos 6 a 8. Anota aí, depois você pode folhear e ler isso aí na sua casa, tá? Mas nesses capítulos de 6 a 8, eu vou resumir para vocês. Salomão constrói o templo agora em Jerusalém. Templo que era sonho de Davi, seu pai. Mas que o Senhor disse, Davi não vai ser você, vai ser seu filho. Salomão então vem e concretiza isso. E ele constrói o templo em Jerusalém. Ele segue o mesmo modelo do tabernáculo, das orientações, dos locais e tudo mais. Só que agora, aquilo que era feito com tendas, é feito, sabe, de uma maneira grandiosa. Muito mais, assim, majestosa, sabe? Uma certa presença, não sei quantos já passaram, gente, nem se compara, tá? Mas só para a gente ter noção, não sei quantos já passaram ali pelo Brás, né, no Templo de Salomão brasileiro, né? Mas é um negócio gigantesco no meio de São Paulo, é um negócio absurdo. Agora vocês imaginam isso de fato, Templo de Salomão, né? Como que não foi, como não era majestoso isso. E o tabernáculo ele tinha uma característica de ser móvel. Então, o povo vivia em acampamento, e levantava acampamento, o tabernáculo ia junto. Né? Tanto que tem algumas histórias trágicas a respeito da Arca da Presença, né? Da Aliança. Agora, o templo ele ganha outra característica, permanente. Tem como você mudar um templo de lugar. Né? E agora, o versículo 8, que eu pedi para vocês abrirem aí, o capítulo 8, o versículo 10 e 11 vão nos dizer o seguinte. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Vejam só. Assim como foi no tabernáculo, Êxodo 40. Terminaram a construção. O texto diz que a presença do Senhor encheu o tabernáculo. Não foi diferente no templo. Assim que eles terminaram o lugar santo, uma densa nuvem toma o templo e enche aquele lugar. E o texto diz que os sacerdotes não conseguem sequer continuar os seus serviços. Por quê? A presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Mais uma vez, a glória de Deus, a presença de Deus é manifestada no meio do seu povo. Mas detalhe, essa presença está atrelada a uma estrutura física. O tabernáculo era uma estrutura móvel, mas física. O templo é uma estrutura permanente e ainda assim uma estrutura física. Construído por mãos humanas. Mantido segundo os preceitos da lei. O que acontecia no templo? Culto, assim como o nosso. Mas o culto deles era um culto com sacrifícios, muitas festas, orações. O que acontecia no templo também? Mediação. O sacerdote tinha a função de mediador entre Deus e o povo. Então, o povo, Deus falava, né, com o seu povo através do sacerdote. Depois vem a época dos profetas. O que acontecia também no templo? Era o lugar onde Deus se revelou. Você tem a Arca da Aliança, você tem propiciatório, você tem inúmeros itens ali que revelam quem o Senhor é. Mas ainda assim, nesse estágio de revelação do Senhor, tem uma tensão presente aqui nas Escrituras. Salomão, ele ora na consagração do templo. Olha que interessante. Mesmo com todos os recursos, mesmo fazendo uma coisa, sabe, assombrosa ao nosso olhar, ele ora e na consagração do templo, ele reconhece que Deus não pode ser contido pelas estruturas humanas. Mesmo fazendo as coisas que o Senhor pediu. Ele diz lá no primeiro livro de Reis também, capítulo 8, versículo 27. Olha o que ele diz. Contudo, olha aí. Será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo. Muito menos esse templo que eu construí. Como é que pode o Senhor habitar em um templo feito por mãos humanas? Hoje nós sabemos que não pode.
Mas essa era a instrução, era como Deus estava se manifestando. Mas existe uma tensão, porque ao mesmo tempo que Deus está se manifestando dessa maneira, o povo já está esperto. Sabe, na escola sempre tem um mais espertinho que já sacou o que o professor está querendo falar, né? Então é mais ou menos isso. Salomão já entendeu. O professor está nos ensinando algo. Ensinou por meio do tabernáculo, ensinando agora por meio do templo. E olha, esse templo que eu construí não podem conter o Senhor nem mesmo nos mais altos céus. Detalhe aqui, só uma curiosidade, né? Quando esse povo fala de céus, para eles tanto céu e terra eram firmamentos, ok? Então eles pensam assim na terra como firmamento, nós sabemos, mas para eles a ideia de céu é também de que havia tipo um platô, assim, um firmamento nos céus, que era uma coisa assim. Então, até mesmo esse firmamento dos céus, isso você pode ver lá no Gênesis, no capítulo 1, vai falar sobre isso, firmamento da terra e firmamento dos céus, nem mesmo esse firmamento dos céus podem conter o Senhor. Nós sabemos que os céus, ele não tem esse firmamento, né? A gente tem entendimento de que há uma galáxia, muitas galáxias, né? um universo assombroso também, e que o Senhor é maior do que tudo isso ainda. Nesses bilhões de estrelas e tudo mais que nós já descobrimos, o Senhor é muito maior e criador de todas essas coisas. Então, assim, a coisa fica mais séria ainda, porque se eles que tinham esse entendimento limitado de que o céu era o que eles enxergavam, já falavam isso, imagina nós agora com esse entendimento, com a ciência nos viabilizando, né, maior compreensão do universo, como é que a gente tem que mesmo se dobrar diante da presença do Senhor e reconhecê-lo como maravilhoso, como nós cantamos aqui, porque Ele é. E reconhecer também, olha, como é possível que Deus habite na terra? Nem os mais altos céus, nem o templo podem construir. E a gente vai para um terceiro momento. Tabernáculo, templo, terceiro momento, profetas. E com os profetas as suas denúncias. Ao longo da história de Israel, o templo ele foi profanado e ele teve que ser reconstruído. Os profetas, eles vieram e começaram então a denunciar a falsa segurança do povo no templo. O povo tinha uma segurança. Deus habita no templo e Ele está entre nós, então está tudo bem. A gente pode viver mais ou menos. Porque, afinal de contas, a presença do Senhor está ali. Quem tem que lidar com ela é o sacerdote. Então, ao invés de, ficarem maravilhados com o fato de Deus habitar entre eles e desfrutarem dessa presença, o povo relaxa. E a gente não está distante deles não, porque agora Deus não está no tempo, está em nós, e a gente é relaxado demais. Mas a gente vai chegar lá. Vamos esperar que a denúncia agora é do templo, dos profetas. Está falando, olha, vocês não estão entendendo. E os profetas estavam denunciando essa falsa segurança do povo no templo. O culto se tornou formal. E o culto se tornou desprovido de santidade, de fidelidade, desprovido de arrependimento. E quando nós perdemos essas coisas, nós perdemos completamente a proposta do Senhor, que vai ser firmada depois com maior clareza no Evangelho, a proposta do arrependimento da santidade. Isaías capítulo 66, diz assim no primeiro versículo. 66, 1. Aí. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo o que neles há são meus. Kuyper, um importante teólogo reformado, ele diz o seguinte, que não existe 1 centímetro sequer desse universo que Deus não possa chamar de seu. Revogar para si, dizer, é meu. E aqui o Senhor está dizendo isso com suas próprias palavras. Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. O Senhor confirma aquilo que Salomão estava desconfiando. Porque o Salomão faz uma pergunta: acaso esse templo pode conter o Senhor?
Acaso a terra pode conter o Senhor? Agora o Senhor vem e responde: o céu é meu trono, a terra é o suporte dos meus pés. Vocês são capazes de construir um templo tão bom assim? Não. Vocês conseguem me dar um lugar de descanso? Não. As minhas mãos criam céus e terra. Eles e tudo que neles há são meus. Vai orando aí para a voz aguentar. Que eu vou ficando emocionado, minha vontade de falar mais forte, né? Mas esse texto está mostrando para nós, de maneira antecipada, uma transição. Deus não ficaria mais limitado às estruturas físicas, materiais. Mas o foco começa agora a se deslocar do lugar físico para um lugar espiritual. E a gente chega aqui no texto de Atos. E agora sim, nasce uma igreja, nasce um povo. E agora nós chegamos no domingo de Pentecostes. Então, tudo isso foi a introdução. A gente fica mais uma hora agora estudando sobre o contexto do Novo Testamento. Brincadeira. A palavra que nós temos aqui hoje diante de nós é a palavra Pentecostes. E essa palavra, ela não é a palavra, inicialmente o uso dela não era para esse evento do derramar do Espírito, mas sim para uma festa da colheita, segundo a orientação de Levíticos. Então, lá nas leis, o Senhor disse que deveria existir um tempo em que o povo celebrasse a colheita. E ela era sempre celebrada 50 dias após a Páscoa. E aqui nós estamos, 50 dias após a Páscoa. No contexto do Novo Testamento, agora, essa festa, ela se torna o momento que Deus escolhe para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. É o momento que Deus escolhe para inaugurar uma nova realidade espiritual. Antes da ascensão, né, Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai falar algo para esses discípulos. Mas antes ainda, em Lucas 24, ele diz o seguinte: olha, fiquem na cidade até que vocês recebam o revestimento dos céus. E aí lá em Atos capítulo 1, o Senhor diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas por toda parte. Eles obedeceram, ficaram na cidade, ficaram reunidos. E agora nós vamos olhar os detalhes do texto que nós lemos, e como há muita coisa importante aqui para nós entendermos sobre o Pentecostes. Então, Atos capítulo 2, versículo 1, o texto diz algo muito importante para nós. Ele diz que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Mesmo lugar. O termo grego usado aqui para esse num só lugar, mesmo lugar, é o termo epitoauto. E mais do que falar de um lugar, de proximidade geográfica, como nós estamos aqui, nós estamos no mesmo lugar geográfico, ok? Se todo mundo abrir aí o celular na localização, vai dar Rua Inglaterra, 251, Igreja Pura, Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil, terra. Né? Vai dar esse lugar. O texto aqui, ele está indo muito além da proximidade geográfica. O texto ele está falando sobre um estado de unidade no espírito, sobre um propósito em comum. E esse detalhe ele é teologicamente significativo para nós, porque a nova habitação de Deus não é mais num lugar geográfico, porque senão o texto estaria se contradizendo. A habitação de Deus agora é formada onde há unidade entre os crentes. Então, ao lerem, estavam reunidos num só lugar, desconsiderem um lugar geográfico, que nós sabemos que onde era também, mas não é o importante para nós. Mas esse um só lugar, num mesmo lugar, é o mesmo lugar do coração. Porque nós podemos estar reunidos aqui no mesmo lugar, meus irmãos, cada um está com a cabeça em outro lugar. Você está de corpo presente e sua cabeça está em outro lugar. Corpo presente, seu coração distante de tudo que a gente está vivendo aqui. Aquele povo não estava só no mesmo lugar geográfico, mas no mesmo lugar do coração. No mesmo lugar do Espírito. Sabe tudo aquilo que Paulo vai falar sobre a unidade do Espírito lá na frente?
sobre a unidade do corpo. Tenham em vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Todos vós que são maduros, tende a mesma forma de pensar. Todos esses textos que Paulo traz depois ali, é fruto disso daqui. O Espírito foi derramado, a igreja foi estabelecida, onde o povo se reuniu, mas com o coração no mesmo lugar. Esse é o detalhe importante aqui para nós. Porque senão a gente fica muito apegado ao lugar e a gente vai querer fazer viagem até Israel para ir lá no lugar do Atos 2 e achar que alguma coisa vai acontecer. A gente vai querer fazer viagem para achar que é lá que o Senhor faz alguma coisa. Gente, é maravilhoso. Já tive o privilégio de estar nas Terras Santas, né? Mas quando a gente tem esse entendimento de que o Senhor é sobre a nossa vida, de que o Espírito é sobre nós, é tão maravilhoso estar aqui com vocês celebrando o Senhor, quanto é maravilhoso visitar esse lugar histórico, né? Porque não tem a ver mais com o lugar, mas a gente fica resgatando isso. A gente fica querendo trazer isso de volta, como se o lugar fosse, sabe? E a gente faz isso com a igreja. É na igreja que o Espírito é derramado sobre nós, é nosso ajuntamento e tal. No ajuntamento há bênçãos do Senhor, porque Ele diz, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. E Ele diz que nesse lugar da comunhão é onde Ele ordena as suas bênçãos. Realmente, no ajuntamento há um derramar do Espírito. Mas agora a gente tem esse entendimento de que o Espírito nos acompanha. De que o Espírito está sobre a nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente não faz só de Jerusalém esse lugar de maior revelação, mas a gente começa a fazer do templo, ou talvez do monte. Então, para orar, eu tenho que subir ao monte, porque lá no monte as coisas acontecem. Meu irmão, o monte não tem nada especial. Lembra da conversa de João 4 com Jesus, que chega lá e fala assim, mas onde é para a gente adorar? Porque uns falam que é no monte tal, outros falam que é em Jerusalém, e o Senhor Jesus, o que Ele fala para a mulher? Na verdade, está chegando a hora, na verdade já chegou, em que vocês me adorarão em espírito e em verdade. Se um dia a gente propor de ir ao monte orar, não é por causa do monte, é por causa do isolamento, é por causa de um lugar que não vai incomodar ninguém, que a gente vai ter maior liberdade, que a gente vai ficar tranquilo. É um lugar calmo, é um lugar que a gente vai ver a natureza, vai contemplar a criação do Senhor. Talvez isso, mova um pouco mais o nosso coração. Mas assim como no templo em Israel já não tem mais presença estabelecida de Deus, no monte também não tem. A presença de Deus agora é derramada onde há unidade de propósito dos corações. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, unidos nesse propósito, o Senhor há de derramar algo sobre nós. E, meus irmãos, tenham cuidado, porque você não precisa chegar agora para aquela vozinha, para aquela irmã do coque, sabe, que você conhece, que você sempre chamou ela de irmã da oração forte, falar para ela, o pastor ensinou que um monte não tem nada a ver e tal. Não precisa fazer isso. Deixa ela. Porque eu tenho certeza que ela fala do monte, mas a fé dela está no Cristo. Né? Às vezes muito mais do que a gente que tem discurso teológico e não tem Cristo no coração. Né? Então não é para a gente ficar também, sendo soberbo nesse sentido, mas precisamos amadurecer. Então, aquilo que depender de nós, precisamos ensinar os nossos filhos de que a presença do Senhor é no quarto deles, de que a presença do Senhor é na escola deles, de que a presença do Senhor está no carro quando a gente está viajando, quando a gente está indo para o shopping, está lá no shopping, está no centro, está no nosso trabalho. A presença do Senhor está sobre nós agora, e não mais num lugar específico. Meus irmãos, isso aqui é só 4 paredes. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui durante a semana, jogar videogame, a gente vai assistir Copa do Mundo, né? A gente vai fazer muitas coisas, porque enquanto o povo de Deus se reúne, isso não é nada, é só um galpão. Porque a presença de Deus agora está com o seu povo. Né? A presença de Deus é derramada sobre o povo. O versículo 2 diz isso. Diz que essa presença encheu a casa onde todos estavam.
alcançou todo mundo que estava ali. E mais uma vez, um detalhe importante, que ela encheu. Você se lembra do que aconteceu quando o tabernáculo foi finalizado? Quando o templo foi finalizado? A presença do Senhor, de maneira gloriosa, enche o tabernáculo, enche o templo, e agora, na inauguração de uma nova forma de ser igreja, de uma nova aliança, a glória do Senhor também enche o lugar, enche os corações. A mesma glória que encheu o tabernáculo, agora enche o grupo de pessoas reunidas. A mesma glória que encheu o tabernáculo, o templo, e nós ficamos maravilhados com isso, agora enche as nossas vidas. Quando nós nos reunimos aqui, quando nós nos reunimos num GC, é por isso, meus irmãos, que a gente não pode fazer de qualquer jeito as coisas para o Senhor. É por isso que num dia de GC de quinta-feira, mesmo cansado, você tem que erguer a sua voz, você tem que cantar, você tem que adorar. É por isso que numa quarta-feira de estudo, você tem que se dedicar ao estudo. É por isso que numa conversa que você tem com o seu irmão, você tem que se doar para aquela conversa, porque é quando o Senhor está derramando sobre nós algo precioso. E a gente fica então maravilhado como o povo ficou quando viu o templo. O texto nos disse que quando a presença derramou, os serviçais do templo tiveram que parar o seu serviço. Quando foi que você precisou parar alguma coisa porque a presença do Senhor tomou seu coração? Você se lembra da última vez que isso aconteceu? Talvez tenha sido há muito tempo e está na hora de viver coisa nova. Se você é aquele crente que conta experiência com Deus de 10 anos atrás, meu irmão, passou da hora. Tem gente que você vai conversar, viveu muitas coisas com o Senhor, mas 10 anos atrás, 20 anos atrás. E aí, me conta uma experiência. Cara, quando eu era jovem? Não, e aí? E essa semana? Quando foi que você precisou parar tudo, que você percebeu a presença do Senhor? Sabe, ontem, teve algum momento que você precisou parar tudo que você estava fazendo para perceber a presença do Senhor? O versículo 3, ele nos mostra mais alguns detalhes preciosos. Diz que surgiu sobre eles, e agora os pentecostais gostam mais dessa parte aqui, né? Surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Atenção, a palavra semelhante a chamas ou a línguas de fogo. O fogo no Antigo Testamento é um símbolo constante da presença de Deus. A gente vê isso em Êxodo, Levítico, Livro dos Reis. Levítico 9, por exemplo, o fogo de Deus consome o sacrifício como um sinal de aceitação. Agora, em Atos, o fogo não desce sobre um altar, mas o fogo desce sobre as pessoas. E essa mudança é fundamental, porque agora cada crente torna-se um altar e, ao mesmo tempo, um sacrifício vivo ao Senhor. Então, enquanto lá no tabernáculo e no templo havia necessidade do altar e de se trazer um sacrifício, agora você torna-se um altar e você, além disso, torna-se um sacrifício vivo. Texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, fala sobre isso, para nós procurarmos, nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Essa expressão aqui que aparece, pousaram sobre cada um deles, mostra que a presença de Deus agora é pessoal e é distribuída igualmente, sem mediação sacerdotal. Antes a presença de Deus foi estabelecida num lugar, agora ela é estabelecida sobre todos. Então vocês imaginam algo que ele é igual, distribuído igualmente. Não tem alguém que carrega mais do que o outro, né? E é a coisa que a gente faz, né, o irmão mais espiritual. Temos irmãos que são mais dedicados, sim, à fé, são mais honestos com o Senhor, mais fiéis ao Senhor. Mas a presença do Senhor é derramada de maneira igual sobre todos nós. Todos nós que aqui estamos temos igual acesso à presença de Deus. Igual. O pastor não tem mais acesso à presença de Deus. Deus não fala mais comigo do que fala com vocês. Não sou mais preferido do que vocês. O
texto bíblico agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, vai demonstrar em diversos momentos de que a presença ela é para todos, sem necessidade de mediador, porque Cristo cumpre esse papel. Hebreus diz que agora que não temos mais o véu entre nós, ele diz para a gente correr para a presença de Deus com ousadia e confiança. Sabe qual que é a diferença, talvez, de alguém que está vivendo mais da presença do Senhor e talvez que você taxe de mais espiritual? É só porque ela está correndo mais que você. Ela está sendo mais ousada que você. Ela está indo com maior confiança à presença do Senhor e desfrutando mais da presença do Senhor. Mas não é porque ela é mais espiritual. Ela só entendeu um pouquinho mais que você. Mas a presença é derramada de maneira igual sobre nós, né? Eu disse aqui do detalhe, né, da semelhança, né? O texto não diz que eram línguas de fogo. O texto nos diz que surgiu algo. Quando a gente fala assim, algo apareceu, é algo que às vezes a gente não consegue descrever muito bem. E ele tenta descrever algo semelhante, ou seja, parecido com, uma imagem semelhante, parecida com línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, né? Porque senão a gente se apega tanto a esse detalhe, né? Aí vai usar desse detalhe para inúmeras outras questões que o texto não está fazendo menção delas. Enquanto ele está falando sobre essas línguas de fogo, né? Ele não está nem falando ainda sobre a experiência que eles tiveram de falar outras línguas. Primeiro ele vai falar no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando isso acontece, todos ficam cheios do Espírito. E aqui a plenitude do Espírito ela é descrita, né, com uma expressão que é muito similar à usada lá no Êxodo 40. Né? Aqui a expressão utilizada é a expressão da glória de Deus enchendo o tabernáculo. Nós temos aqui uma continuidade simbólica. A glória de Deus que antes enchia o templo, agora enche as pessoas, capacita as pessoas. E a manifestação dessas línguas revela muita coisa para nós. Eu quero compartilhar duas. E assim a gente já vai caminhando para o final. Primeira coisa, as línguas, elas mostram o poder de Deus para se comunicar com todos os povos, tribos, línguas e nações. O texto diz que haviam muitos judeus que moravam ali em Jerusalém de diversas nações, que vinham de diversos lugares, que tinham a língua do seu coração, e ali puderam ouvir a mensagem do Evangelho na língua do seu coração. Meus irmãos, alguns entre nós aqui falam inglês, japonês, né? Tem gente que fala um monte de outra língua, né? E por mais que você seja perito, por mais que você fale muito bem, ela não é como a língua do seu coração. Você sempre vai se esbarrar em algum tipo de limite, né? Que os vocabulários não vão ser suficientes. Porque a língua do coração é aquela língua que, sabe, faz com que a gente realmente entenda. Então, o português é a língua do nosso coração. A gente consegue falar umas coisas, gente, que não tem nem explicação, né? Você fala, você inventa a palavra e o outro entende, né? Vocês devem ter isso na casa de vocês, aquele negocinho lá, e vocês dão um nome para o negócio e todo mundo entende. Os neologismos, né? A língua do coração nos faz entender. E aqui, aqueles que estavam reunidos nesse lugar, e os que chegaram, porque viram a movimentação, e o texto diz que o povo vem, esse povo escuta o Evangelho na língua do seu coração. Isso precisa trazer para nós dois sentimentos. Primeiro, de que Deus fala conosco de uma maneira que a gente entende, mas que nós precisamos nos capacitar para falar com os outros de maneira que eles vão entender também o Evangelho. Então, se você entende que o Senhor quer te enviar para algum lugar do mundo, você tem que falar a língua. Não tem essa de, eu quero ir para o Nepal. Vai estudar a língua deles. Vai falar a língua do coração deles. Porque você precisa chegar lá e comunicar o Evangelho na língua do coração desse povo. Uma outra coisa interessante que a gente observa nessa manifestação das línguas é a reversão de Babel. Em Gênesis 11, as línguas separam os homens, não é? A
gente tem lá em Babel, Deus separando os homens através das línguas. Todo mundo falava, se entendia, e de repente, a galera não se entendia mais. Então, imagina, gente, que coisa bizarra. A gente aqui tudo junto, falando a mesma língua, e de repente, eu falo uma língua, o Pedro fala outra, mas nós estávamos no meio de uma conversa. E ele tem que procurar alguém que fala a mesma língua que ele. Os povos foram separados pelas línguas. E agora, por meio do Espírito, todas essas línguas anunciam um só evangelho a todos. Então, há uma reversão daquilo que aconteceu. Se as línguas, em algum momento, separaram os povos, e ali surgem, então, os hebreus, os asmorreus, os jebuseus e assim por diante. Agora, as línguas já não mais nos separam. Agora, as línguas, elas vão ser recursos para anunciar a todos o evangelho de Cristo Jesus. E os versículos 5 e 6, para nós encerrarmos, o texto diz: quando ouviram o som das vozes, vieram correndo. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo. Meu irmão, minha irmã, você fica aí, achando que falar do evangelho é incomodar as pessoas. Talvez incomode alguns, mas vão ter alguns que vão ouvir o som das vozes e vão vir correndo. Vão ter alguns que vão ouvir o barulho e vão vir de curiosos, querer saber o que está acontecendo. E é numa dessas que o Senhor alcança o coração. É numa dessas que Deus transforma. Então, enquanto você ficar preservando a sua vida, enquanto você ficar preservando a sua reputação, sabe, não manifestar e não falar e não se doar e se entregar como Cristo se entregou por nós, talvez as pedras vão ter que clamar no seu lugar. O evangelho é para ser pregado. O evangelho é para ser anunciado. Amém? Você faz isso com o seu testemunho. Que bom que você faz isso com o seu testemunho. Você faz isso, sabe, com as suas ações. Que bom. Mas e aí? Quando você vai começar a falar? Quando você vai começar a anunciar? Quando você vai começar a pregar? Quando você vai começar a abordar alguém? Gente, não tem jeito certo para abordar as pessoas. Você tem que ir tentando. O cara foi fazer a vistoria no apartamento que a gente entregou umas 2 semanas atrás, e foram 2 horas de vistoria, gente. Mas demorou muito. Ele verificou todas as tomadas, todas as luzes, abriu todos os armários e mexeu em tudo. E aí eu puxando o assunto. Vi a camiseta dele, Senhor dos Anéis. Eu gosto, já falei. Essa camiseta do Senhor dos Anéis. Você gosta? Tal, você gosta, cara. Falei dos livros, falei não sei o quê. E aí, assunto vai. Aí tem uma hora que eu já vi que ele entendeu que eu era pastor e tal. Eu falei assim: cara, você conhece o evangelho? Não tem jeito. Eu vou ficar dando volta. Em algum momento eu precisaria falar com ele. Né? Eu espero que um dia ele faça uma visita aqui para a gente. Né? Porque o que ele vai fazer com a mensagem que ele recebeu não me cabe. Né? E se o Espírito quer tocar o coração dele, também não cabe a nós. Né? Agora, a nós cabe pregar, anunciar. Então você dá um jeito, você fala. Né? E você só vai fazer isso estando com gente. Se a sua escolha for ficar no seu canto, for ficar quieto, for ficar se preservando, se a sua escolha for, sabe, não se relacionar, não se envolver com as pessoas intencionalmente. Eu estou falando de um esforço. Esse dia eu troquei uma ideia com o Vini, eu falei: Vini, mano, tem que ser intencional, cara. Tem que olhar para as pessoas e, mas eu estou bem aqui, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero falar com ninguém. Às vezes eu venho para a igreja assim, gente. Minha vontade é terminar a pregação, apertar um botão e me teletransportar para minha casa. Né? Mas eu tenho que fazer isso. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Porque assim, a minha personalidade, quem me conhece, é de entrar num quarto e ficar dentro dele. Né? Por mais que eu fale aqui, é o Senhor me capacitando. Mas o meu jeito de ser é isso, reservado. Completamente na minha. Né? Mas por amor ao Senhor, nós vamos mudando algumas coisas. Nós vamos nos esforçando. Nós vamos vencendo uma etapa e outra etapa. Porque ao ouvirem o som das vozes, pessoas vão vir correndo. Vão vir correndo. Esse versículo, então, conecta esse evento local a um impacto global. A obediência à grande comissão. O Espírito foi derramado sobre Jerusalém
mas diante de representantes de todas as nações, como uma semente do que a igreja se tornaria um dia, uma igreja multicultural. Sabe, é a concretização do que os profetas um dia anunciaram. Meus irmãos, se nós estamos aqui hoje, Rafa, pode vir. Desculpa, gente. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém, naquele dia de Atos 2, veio correndo, porque ouviu uma voz. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas a nossa história, a história da igreja, volta para o Atos 2. Né? Enquanto os judeus tinham aquela herança do Abraão, a nossa herança está aqui, ó, Atos 2. Quando o povo falou, teve gente que foi curiosa, e quando ouviram as vozes, correram até lá. E essas pessoas, elas vieram pregando, cruzando as fronteiras, cruzando, sabe, o oceano, até chegar em Pindamonhangaba. Saiu lá de Jerusalém, chegou em Pindamonhangaba, chegou no bairro que você mora, chegou aqui no bairro do Bela Vista, na Rua Inglaterra 251. A mensagem de um povo que resolveu abrir a boca e falar, e de um povo que ouviu e correu até essa mensagem. Ela chegou aqui. A minha pergunta agora, a minha reflexão, não é sobre como ela chegou aqui. Porque a gente pode estudar isso também. A gente vai ver os movimentos, a gente vai ver os avivamentos, a gente vai ver a história. Vai ver, vai para a Europa, Inglaterra, vai para os Estados Unidos, os missionários presbiterianos vêm para o Brasil, os missionários metodistas vêm para o Brasil, os jesuítas vêm para o Brasil, e começa. A gente pode fazer esse rastreamento histórico, mas a questão que eu estou levantando aqui, a bola para vocês cortarem mesmo, não é sobre como foi a história, mas é como vai continuar a história. Porque alguém decidiu pregar lá atrás, alguém decidiu abrir a boca, alguém decidiu anunciar o Cristo, e as pessoas ouviram essas vozes. E se nós hoje nos calarmos, aí, meus irmãos, o que vai ser das próximas gerações? A gente está querendo fazer igreja dos filhos que a gente está fazendo. E que bom que eles estão aqui crescendo no nosso meio, mas a igreja precisa de um movimento de novos convertidos. A igreja precisa de um movimento de pessoas que nunca ouviram a respeito do Cristo, nunca acolheram o Cristo nos seus corações e agora passam a fazer isso. A igreja precisa disso. E aí? Como é que você está fazendo parte disso? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você está abrindo sua boca? Você está falando? Nós já aqui batizamos a Anabelle, nós batizamos a Vitória, que está dando aula para as crianças. O Senhor nos deu o presente de duas pessoas novas convertidas, né, que vieram de outros contextos religiosos, enfim. Mas o Senhor, nossa oração é para que Ele continue trazendo mais pessoas. Nós acolhemos aqueles que vêm de outras igrejas, normal. Aqueles que estavam desigrejados já há alguns anos. A gente acolhe essas pessoas com o maior carinho e alegria do mundo, porque a gente quer ser igreja com vocês. Mas eu anseio também por isso, desses que nunca ouviram a mensagem. E se nunca ouviram, se nunca foram impactados, a pergunta que a gente tem que fazer: o que nós estamos fazendo de errado? Porque uma coisa é quem ouviu e decidiu por, não quero, estou nem aí, rejeitou e beleza. Outra coisa é aquela pessoa que nunca teve o contato. E por mais que vocês achem absurdo isso, tem gente que nunca parou para conversar sobre Jesus de fato. Procura aí, vocês vão achar. Vão achar. Talvez esteja sentado do lado da sua mesa de trabalho. Você só nunca falou disso. Talvez ela tenha uma noção, mas nunca ouviu falar de fato do Evangelho, né? Aquilo que nós temos de diferente aqui não é porque nós somos crentes melhores, não é porque nós redescobrimos o jeito de ser igreja, é só porque a gente está tentando viver isso daqui. O dia de Pentecostes, meus irmãos, para nós tem que ser uma lembrança de que quando o Espírito foi derramado sobre nós, foi derramado para que nós nos tornássemos testemunhas.
tenho certeza que agora em muitos lugares estão acontecendo cultos também, nesse tom dos Pentecostes, mas falando sobre o poder de Deus para curar, para transformar, o poder de Deus para derramar dons sobre a igreja, e Deus faz tudo isso também. Ele vai mostrar depois, através das cartas paulinas, sobre isso, os dons que vão edificar a igreja, e Deus vai derramar, sabe, dom de conhecimento, de fé, de novas línguas. Deus faz tudo isso. Mas o Pentecostes não é sobre uma experiência sobrenatural de grande poder e milagres. O Pentecostes é sobre uma experiência sobrenatural de pessoas se tornando testemunhas do Cristo. No Pentecostes, Deus forma a igreja. Então hoje é como se nós estivéssemos celebrando o aniversário daquilo que nós somos, igreja. É como se nós estivéssemos celebrando o começo da nossa história. É como se nós estivéssemos celebrando, sabe, onde tudo começou, quando o Senhor comissionou um povo. E agora, se nós queremos orar, faz mais uma vez, Senhor. É nesse sentido, mais uma vez, Senhor, nos faz testemunhas. Mais uma vez, Senhor, abre a nossa boca. Mais uma vez, Senhor, nos leva a pregar o Evangelho e a morrer por ele, se for necessário. Aquele povo morreu de maneiras trágicas. Já disse a vocês, um morre pela espada, outro morre pelo leão, morre na cruz, decapitado, porque não se deram o direito de ficar preservando a vida, mas entregaram o coração, a vida, a língua, a boca ao Senhor e o anúncio do Evangelho. Não há mais poder naquele tempo do que há hoje. A presença do Senhor é igualmente estabelecida sobre nós. Então assim, ao invés de você, não sei se você tem isso no coração, ter um grande desejo por buscar dos dons, comece a ter um grande desejo por anunciar a majestade, a glória de Deus, por adorá-lo. Eu tenho certeza que os dons, eles vão vir sobre a sua vida de maneira natural, conforme o Espírito lhe apraz, né? E o Espírito nos concede para a edificação do corpo. Deus pode curar, e talvez a gente faça um momento de oração de cura. Deus pode nos dar palavras de conhecimento. Talvez eu chegue em alguém e diga assim: olha, o Senhor colocou isso no meu coração, faz sentido para você. Tudo isso pode acontecer. Nós não somos sensacionistas, nós acreditamos na continuidade dos dons, com cinto de segurança, airbag, de uma maneira assim muito bíblica, né? Mas o Pentecostes não é sobre isso, agora pelo menos não. É sobre eu e você nos tornarmos testemunhas. E eu acho que diante dessa mensagem, mais do que nos levantarmos agora e dizermos assim: Senhor, queremos ir e falar, eu acho que a gente poderia começar se arrependendo das grandes oportunidades que o Senhor já nos deu e nós não usamos. Sabe, acho que a gente poderia começar esse tempo se arrependendo das vezes em que a gente não tinha como falar, mas com o nosso testemunho nós envergonhamos o Evangelho. Acho que a gente pode usar esse tempo para se arrepender das vezes que até sozinho, por achar que ninguém está vendo, a gente, sabe, entristeceu o Espírito. E como é que vai ser depois na frente das pessoas, né? Então eu quero te dar um tempo de oração. E se você puder se colocar de joelhos para orar, eu sei que eu pedi na semana passada também, mas eu acho que há, sabe, um sentido tão precioso de nós nos dobrarmos diante do Senhor. Mas se não puder também pode ficar sentado, se quiser colocar-se em pé. Mas eu quero te dar um tempo de oração. Em nome de Jesus, tenha esse tempo. Ore, coloque a sua vida diante do Senhor.